Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC, um programa sempre voltado a debater problemas da nossa ciência, da educação dessa ciência, problemas da realidade brasileira, num viés da ciência, sua história, e que tem, desde 2014, gravado algumas entrevistas aqui no MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, que tem uma série de atividades para também, né, promover a cultura, a ciência na nossa cidade, no nosso país. Temos um convidado que já é visitante do Nova Estela, Pierluigi Piazzi, um batalhador há muitas décadas da cultura, da educação, foi meu professor de cursinho, me influenciou para ter virado um físico livreiro, né? Porque quando eu perguntei o que eu ia fazer na vida como físico, ele falou, vai vender livros, mas vai fazer física. E eu fiz física, me tornei historiador da física e vendi livros. Hoje em dia, para você ter uma ideia, o pessoal me chama no Twitter do livreiro do Twitter, né? Aquela revista Meio Mensagem, fiz uma entrevista uma vez e colocou lá. E não é verdade, pela verdade eu não vendo livros, mas eu fico dentro da rede que nem doido para ali dentro, no meio daquele, né, turbilhão, colocar a leitura como, né, o lugar que ela merece, né? E, modéstia à parte, aí a gente estamos indo, né? Tem umas hashtags aí que a gente consegue. Teve uma, só para te contar, assim, que até gerou problemas, que eu até tuitei errado no Twitter oficial, que não podia e tal, mas era assim, que rola todo final de ano, né? Troque o BBB por um livro. Essa bomba. Porque quem percebe, né, o que está por detrás dessa ideia, joga fora. Mas hoje não é o tema da leitura, eu queria convidá-lo hoje para tratar de um outro tema muito fundamental, muito caro, e que eu sei que você tem ele na sua vida, né, que é o tema da educação no nosso país, né? Infelizmente, prioridades a energia, né? Agora está na moda, falta energia, até saúde e tal, mas eu percebo que a educação, né, não chegou ainda no momento do Brasil brasileiro, com Copas do Mundo e tudo, olhar para a educação, né, como padrão FIFA. Pois é um problema sério. E eu estou visitando atualmente, nos últimos 4 anos, é uma coisa que eu faço já há 10 anos, 12 anos, de visitar escolas, fazendo palestra para alunos, pais, dando minicursos de neuroaprendizagem para professores, que eu entrei agora nessa área de neurociência, de entender como o cérebro realmente aprende. Mas nos últimos 4 anos eu tenho visitado centenas de escolas. Eu passo mais tempo no avião do que na minha cama. Centenas e centenas de escolas. E eu vou declarar, assim, publicamente, que a educação brasileira está numa situação catastrófica. Numa situação realmente catastrófica. Pelo seguinte, a educação antiga, aquela pela qual você passou, pela qual eu passei, o sistema educacional antigo, era um sistema que tinha muita coisa boa e algumas falhas. Mas aí eles resolveram reformular. O que eles fizeram? Mantiveram as falhas e eliminaram as coisas boas. Então, na realidade, nós estamos agora perdidos. Tanto é que não existe controle de qualidade sem auditoria externa. Então não me venha o governo com o IDEB subiu, tudo isso é autoavaliação, quer dizer, é o Brasil se autoavaliando. Agora, na hora que você faz uma avaliação externa, que é o famoso exame PISA, P-I-S-A, que é aquele exame que acontece, para quem não sabe, de 3 em 3 anos, que avalia alunos de 15 anos de idade de vários países e fazem o ranking educacional, o Brasil está piorando cada vez mais. Em 2003, de 39, nós estamos no 38. Na posição 38 de 39 países. Eu sempre brinco porque o 39 era a Tunísia. Eu até coloquei num dos meus livros. O título era Ainda bem que existe a Tunísia. Em 2006, vieram mais países e fomos empurrados para baixo. Passamos de 38 para 52. Mas continuamos acima da Tunísia. Em 2009, passamos para 57. E a Tunísia passou a gente. E agora, em 2012, que saiu o resultado recentemente, foi publicado o resultado, finalmente melhoramos, porque conseguimos ultrapassar a Tunísia de novo, mas sempre estamos no fundo do poço.
Você vai dizer, professor Pierre, qual é o grande equívoco, qual é o grande problema que existe na educação? Primeiro, essa nova pedagogia que é uma desgraça total e absoluta. Porque se você pegar uma escola que usa o construtivismo, as crianças aprendem tudo, menos 3 coisas. Não aprendem a ler, não aprendem a escrever, não aprendem a fazer conta. Tanto é que todas as escolas construtivistas de São Paulo estão falindo. E todas as escolas que mantiveram o sistema tradicional estão crescendo. Então isso já é um problema terrível. O construtivismo foi o maior equívoco que já foi cometido no mundo a respeito de sistema de instrução. Que eu não gosto de falar sistema educacional. Eu gosto de falar sistema de instrução. Que o professor não é educador é pai e mãe. Nós somos instrutores. Então, o construtivismo virou uma moda, uma febre, e uma febre assim absolutamente sem nexo nenhum. Existe uma desgraça nas faculdades de pedagogia chamada Vygotsky. E as pessoas endeusam esse de Vygotsky, que na realidade é um imbecil que tentou montar uma educação totalitária. É simplesmente um absurdo. Bom, esse é um grande problema. Acontece que essa nova pedagogia, além de introduzir o construtivismo, não consertou um erro anterior da pedagogia anterior, que é o erro que nós vivemos até hoje. Qual é o erro? É simples. No Brasil, todo mundo, desde a criança do primeiro segmento até o cara que faz doutorado, todo mundo estuda para ir bem na prova, tirar boas notas e passar de ano. E ninguém estuda para aprender. Pensa no seguinte mistério, o cara entra no Largo São Francisco para fazer direito. Pô, uma vaga tem 40 candidatos. Então o cara é um cara intelectualmente bem desenvolvido. Passa 5 anos no Largo São Francisco sustentado pela família, quer dizer, não precisa nem trabalhar. Se forma bacharel em ciências jurídicas. Se vira o diploma dele, a menor nota dele é 8. Aí ele vai fazer exame da OAB, é reprovado. Num exame que cobra simplesmente aquilo que ele estudou durante 5 anos. Você vai dizer, mas o que aconteceu? Simples. Ele passou 5 anos da vida dele estudando para a prova, nunca estudou para aprender. E você vai dizer, o que é estudar para a prova? Estudar para a prova é estudar quando? O mais em cima da hora possível. E estudar mais em cima da hora possível, por quê? Para não dar tempo de esquecer. Quando o cara estuda para a prova, ele coloca tudo na sua memória transitória, o tempo suficiente para tirar a tal nota, dizer que foi bem na prova, e 2 dias depois ele já esqueceu absolutamente tudo. Então, essa brincadeira, e o pior de tudo, que as autoridades de ensino são tão imbecis, que obrigam a escola a publicar um calendário de prova e obrigam a escola a dizer o que vai cair. Ou seja, estão pedindo, olha, não estuda para aprender não. Dá uma rachada na véspera, passa a noite tomando Coca-Cola com café, e aí você vai bem na prova, e ponto final. Então, esse é o câncer do sistema educacional brasileiro. Quando lancei esse livro daqui, o Aprendendo Inteligência, agora são 4. Nós vamos para a nossa câmara. Mas quando eu lancei esse livro, esse primeiro, Aprendendo Inteligência, um monte de gente veio falar comigo, professor, como é que eu nunca pensei nisso? O senhor falou óbvio. Ou seja, brasileiro não sabe estudar. Por isso é que nós somos um dos piores sistemas educacionais do mundo. Você vai dizer, mas como é que faz para estudar? Você que fez cursinho comigo, você foi doutrinado com 5 palavrinhas mágicas que ficaram no teu inconsciente, que é o truque, que é aula dada, é aula estudada hoje. Lembra disso? Tarefa mínima, tarefa complementar. Aula dada é aula estudada hoje. O que acontece? Quando o sujeito tem as aulas, que é o primeiro passo, receber a informação. Depois da aula, o cara pega um lápis e trabalha em cima daquele material. E depois dorme uma boa noite de sono, aquilo vai ficar gravado para sempre. Porque, inclusive, é durante o sono REM, as neurociências mostram isso, que se dá a fixação das redes neurais que foram montadas durante o estudo. Então, na realidade, se o sujeito estudar pouco e todo dia, está feito na vida. A inteligência dele vai aumentando e vai tranquilamente. Agora, se o sujeito estudar na véspera da prova, o que ele faz? Entra na prova com um castelo de cartas na cabeça, tira até nota e logo em seguida, um assoprão qualquer, ele esquece absolutamente tudo. Então, o que acontece hoje no Brasil é que você tem médicos que fazem 6 anos de medicina e depois tem que fazer cursinho para o exame de residência. Advogados, quer dizer, bacharéis em direito que fazem 5 anos de direito, depois tem que fazer cursinho para o exame da OAB. Ou seja, o sistema educacional brasileiro tem um ponto básico
que vem do passado. Então não é que só hoje estragaram tudo, já tinha esse defeito no passado, que é permitir que alguém tire uma nota boa sem que na realidade tenha aprendido. Porque o sistema permite isso. Teve uma mãe, isso me foi contado por uma diretora, que chegou e falou, minha filha essa segunda-feira ficou doente, olha, o atestado está aqui, isso na terça, né? O atestado está aqui, ficou doente, eu queria que ela fizesse a prova de reposição amanhã, quarta-feira. Aí a diretora falou, não, ela vai fazer reposição, mas vai fazer no sábado, porque para não atrapalhar as aulas. Aí disse que a mãe falou, sábado, assim, horrorizada, né? Aí a diretora falou, eu pensei na hora, ou é judia, ou é adventista. É uma judia ortodoxa ou é adventista. Não, sabe qual foi o comentário da mãe? Sábado, mas sábado está muito longe, até lá a coitadinha vai esquecer tudo. Ou seja, a própria mãe parte do pressuposto que uma vez tirada a nota pode esquecer. E aí o que acontece? Por exemplo, você vai ver os caras aprendendo matemática, o que acontece? Ele, em vez de fazer isso, montando um edifício de pré-requisitos, o cara que estuda para a prova faz isso. Cada coisa anterior desloca, porque ele só usa, usando a terminologia de computador, só usa a memória RAM, mas não salva nada no HD. Então, esse problema está fazendo com que eu passe mais tempo no avião do que na minha cama, correndo o Brasil inteiro, porque justamente o pessoal lê esses 4 livros que eu escrevi, que são livros. Teve até um amigo meu que falou, pô, Pierre, cada livro desse dava uma tese de doutorado. Eu falei, mas meu interesse não é um interesse acadêmico. Eu quero divulgar a coisa óbvia. Então, estou correndo escolas, uma atrás da outra, e as escolas falam, professor, essa é a saída. Essa é a saída. A saída é criar no aluno o hábito de estudo adequado. Ou seja, por quê? Pergunta, assim, investigativa, né? Como é que você sente a influência, já que você está indo e interagindo com, você falou não educadores, você falou... Instrutores, né? Como que você sente, tem tido eco, assim, em termos funcionais? Quer dizer, não. Na realidade, o que está acontecendo é o seguinte, eu estou conseguindo resultados fantásticos, retornos fantásticos das escolas que adotam essa nova filosofia. Me mandam um e-mail, professor, a escola mudou da noite para o dia, professor, mudou da água para o vinho, cada um usa a sua metáfora. Os alunos estão... Olha, só para você ter uma ideia. Hoje, por um acaso, eu estava em Minas Gerais, fui num SESI, vou até citar o nome, SESI de Itaúna, fiz uma palestra para os alunos do terceiro médio. Esses alunos do terceiro médio já tinham assistido uma palestra minha nos mesmos moldes quando eles estavam no 9º ano. Eles chegaram para mim e falaram, professor, lembra que o senhor deu um exemplo de uma placa de carro? Eu falei, eu lembro. Eles me falaram a placa. Eu falei, professor, a gente consegue lembrar tudo. A gente usa esse método. Não é que a gente consegue lembrar, a gente não consegue esquecer. Simplesmente o fato da aula dada, aula estudada, hoje. Então, os retornos que eu estou tendo são altamente gratificantes. Tão gratificantes que agora eu resolvi fazer uma coisa. Tem escolas municipais, escolas estaduais, que não têm aquela verba para remunerar os honorários de uma palestra. Eu vou voluntário. Se eu tenho tempo, eu vou lá. E aí você vê o brilho de esperança no olho do aluno da escola pública e fala, pô, se eu fizer isso, não preciso estar numa escola chique. Porque quem vai decidir o que vai acontecer sou eu. Um dos pontos onde eu bato muito, qual que é? Há uma diferença enorme entre aluno e estudante. Não é sinônimo. Aluno é alguém que assiste às aulas. Estudante é alguém que estuda. Assistir às aulas é coletivo e passivo. Estudar é solitário, é individual e ativo. Então, no momento que você faz o cara, depois da aula, virar estudante, quer dizer, durante a aula ele é aluno, mas depois da aula, no mesmo dia que tem o problema do sono REM, que grava tudo, depois da aula, virar estudante, ou seja, revalorizar uma coisa chamada tarefa, lição de casa. O melhor sistema educacional do mundo, segundo a OCDE, hoje a China está lá em cima. Mas é uma grande mentira. Porque em vez de seguir o critério dos outros países, que escolhe alunos casualmente, os chineses mandam os melhores. É lógico que eles têm resultados, é falseado o resultado. O melhor sistema educacional do mundo é a Finlândia. Eu fui para a Finlândia, fui ver o que está acontecendo. É a coisa mais simples do mundo. Finlândia, terra da Nokia. Da Nokia, exatamente. O primeiro celular popular no mundo.
Na realidade, a Finlândia, pai e mãe trabalham, sempre. É um país muito feminista. Mais da metade do parlamento finlandês É feminino. é feminino. Quem faz as leis são as mulheres. O presidente da Finlândia é uma mulher, que faz questão de dizer que é presidente e não presidenta. O ministro da Educação da Finlândia é uma mulher. E a Finlândia só tem um segredo, mas é a coisa mais... Tanto é que os diretores das escolas brasileiras que foram assistir à conferência da ministra da Educação da Finlândia fizeram um papelão. Porque chegaram para ela e falaram, mas qual é o método que vocês usam? Ela falou, método? Vocês estão loucos. Cada um usa o que quiser, cada professor usa o que quiser. Porque se você só tem um martelo, tudo vira prego. Não, cada um usa a ferramenta que achar mais interessante. Você vai dizer, e qual é o segredo da Finlândia? É simples. As escolas, como não tem quem tome conta das crianças e pai e mãe trabalham, as escolas são período integral, porém, só tem aula pela manhã. À tarde, eles deixam de ser alunos e viram estudantes. E fazem esporte também e outras atividades. Então, é o problema da lição de casa. É uma coisa tão elementar, tão simples, tão óbvia, tão boba. E, na realidade, não. Eu sempre falo, o ideal é... Aqui na Hebraica, pertinho aqui do MIS, a gente criou After School, que a criançada tem os games, tem isso, mas tem o fazer lição de casa. A lição de casa é o ponto fundamental. Começou com a biblioteca, quando reformou, a gente criou umas áreas para fazer lição de casa e começou a ficar muito cheia, né? Porque, enfim, o clube, pela tradição judaica, quer que o pessoal seja estudante, né? E daí tem uma área enorme, qualquer dia eu vou te levar para você conhecer, chama After School, que é no contraturno, né? No turno que o cara não está na escola. E fazendo palestras numa escola pública, as duas pedagogas da diretoria de ensino que vem com o construtivismo e tudo mais, parece que o senhor está inventando a lição de casa. Eu falei, não estou inventando a lição de casa, eu estou resgatando a lição de casa. Porque em 1956, eu sou imigrante, eu venho de uma família de imigrantes. Em 1956, por questões de logísticas da família se locomovendo, eu passei 2 anos num colégio interno em Taubaté. 2 anos. Colégio de padre. Taubaté? Em Taubaté. Você sabe qual Você sabe qual era a rotina? De manhã a gente assistia aula junto, os externos e os internos, 5 aulas. A gente almoçava no colégio e aí o padre colocava a gente numa sala, como essa, num ambiente especial, onde cada um de nós tinha a sua escrivaninha. E nós passávamos 3 horas lá dentro, toda a tarde, sem poder conversar, sem poder dormir, sem poder perder tempo lendo gibi ou coisa desse tipo. 3 horas. E a gente fazia as lições do dia. As aulas daquele dia eram sedimentadas naquele mesmo dia. Quando eu fui fazer vestibular, eu fiz vestibular tardiamente. Eu já era casado quando fiz vestibular, já tinha filho. Com 24 anos de idade, eu fiz o vestibular. Eu me lembro nitidamente que algumas questões, algumas perguntas de vestibular, eu respondi com coisas que eu tinha aprendido naquela época, que nunca mais saíram do meu cérebro. Tanto é que eu tenho testemunho de vários médicos que chegaram para... Um deles lá, não vou agora citar nome nem nada disso, né? Mas numa cidade de Santa Catarina, chegou para mim e falou... Ele me encontrou no aeroporto, me abraçou, tá? Aquela alegria. Falou, Pierre, eu fiz a melhor faculdade de medicina do Brasil graças a você. Ele falou. Eu fiz um curso de medicina brilhante graças a você. Eu entrei direto na residência, sem cursinho, graças a você. Meus filhos... Eu falei, menos, para. Graças a você, né? Minhas aulas não foram tão importantes. Ele falou, não foram as aulas. Foi a dica. Foram as 5 palavrinhas mágicas. Aula dada, aula estudada, hoje. E é uma coisa tão absurdamente simples. Agora você me perguntou agora há pouco, e as autoridades de ensino estão percebendo que poderiam fazer uma mudança maravilhosa? Não, eles fogem de mim. Eles fogem de mim. As pedagogas têm raiva de mim. As pedagogas que eu falo, as pseudopedagogas, aquelas que nunca seguraram um pedaço de giz na mão, nunca entraram numa sala de aula com 40 crianças e ficam lá nos gabinetes de Brasília tendo ataques de pedagorreia com os Vygotsky, os Piagets e os Paulo Freire da vida. Entende? Na realidade, a coisa é muito mais simples, o buraco é muito mais embaixo. É simplesmente estabelecer um sistema que faça com que a criança que tem aula, depois tenha a tarefa. Porque tem escolas que nem tarefa passa. Você percebe? Um dos únicos acertos do novo prefeito de São Paulo, que o cara está metendo os pés pelas mãos em muita coisa, mas um acerto qual foi? Ressuscitar a lição de casa nas escolas municipais. Só que, mais uma vez,
as ideias de Jerico quais são? Aí a gente dá o assunto X na aula e faz uma lição do assunto Y, assim ele aprende duas coisas. Não, se foi dado o assunto X, a lição tem que ser sobre o assunto X. E você vai dizer, Pierre, como é que você consertaria assim? Simples, prova surpresa. Se você estabelecer que o sistema de avaliação é feito através de prova surpresa, e cá entre nós, na nossa época existia. Você fez o quê? O Rio Branco, né? Fiz o Rio Branco, mas antes do Rio Branco, eu estava lembrando que você falando, eu fiz uma escola que não era na época muito... Badalada. Não, era considerada meio carrasca, né? Era o Vira Brandão. Sim, Alameda Jaú. Porque eu estou lembrando que o Vira Brandão, ele não precisava nem da prova surpresa. Simplesmente você praticamente tinha uma provinha do que aconteceu ontem no dia seguinte. No dia seguinte. Que obrigava o cara, naquela tarde, se preparar para a prova do dia seguinte. Antes do futebol, eu tinha que bater de novo toda aquela matemática, aquela coisa toda. E no dia seguinte fazer a provinha. Essa provinha, você tem, imagina o número de provinhas que tinha, tá certo? Inclusive, eu até gostava assim, porque eu tinha uma brincadeira, quem entregava primeiro recolhia a prova dos outros. Era uma atividade. Eu adorava correr que nem doido para entregar a prova, para ficar recolhendo de um em um, naquela menina especial. Tal. Certo. Você foi bem? Aquela coisa toda. Mas você percebe, então, que o que acontece é o seguinte, vamos pensar... Mas o Vira Brandão era... Quando eu fui para o Rio Branco, relaxou. O Rio Branco tinha também, ainda tinha lição, tudo. Eu estou tentando lembrar se tinha prova surpresa, não tenho certeza. Mas deu uma relaxada. Porque você nunca viu uma frase assim? Arranque uma folha do caderno, guarde o material embaixo da carteira, é a prova surpresa. Entende? Esse que é o ponto. Eu Vira Brandão, fui fazer palestra recentemente lá. É uma escola fantástica. É aquela escola pequena, tá? Mas com uma tradição fantástica, né? Então, na realidade, você vai dizer, Pierre, como é que você reformularia tudo isso? Como é que você faria tudo isso? É simplesmente isso. Aula dada, aula estudada hoje. E, retomando um tema que nós já discutimos, muita leitura. Fazer a criança ler muito. E tirar um pouco da frente da tecnologia. Usar a tecnologia como algo a mais e não algo no lugar de. Porque tem escola, vamos colocar a lousa digital, vamos colocar o tablet, vamos colocar isso. Eu falei, gente, vocês estão criando um monte de próteses mentais que não são. Você tem que fazer fisioterapia no cérebro, não colocar uma prótese mental. E a fisioterapia é justamente essa. Faz o cara pegar um lápis, um papel e matar 10 exercícios de equação do segundo grau e o cara não vai esquecer nunca mais a equação do segundo grau. Então, esse é o sistema educacional que funciona. Mas eu acho que são questões bem complexas, né, para analisar. Mas no caso da leitura em particular, você sabe que eu falei, eu sou um adepto de tentar resgatar a leitura no mundo da internet, né? Porque eu entrei lá e peguei essa bandeira aí de doe um livro, troque o BBB por um livro, um monte de, né, viva a leitura e tal. E em torno disso vai criando uma corrente, né? Uma coisa que eu penso, eu acho assim, quer dizer, talvez em relação às 5 palavrinhas mágicas, não tem muito a ver com a tecnologia. Mas em relação à leitura, sabe o que eu vejo? Que às vezes a garotada está tão ligada no digital, e a gente começa cada vez a chegar do mundo aí, principalmente a língua inglesa, né, as versões digitais de tudo, né? Isso me dá uma certa animada, porque, por exemplo, quando eu andei pelo Brasil afora, como Tocantins, tal, projetos de leitura, tem uma época que eu estava em 5 estados, durante 4 anos, controlando 60 cidades em projetos de leitura. E muitas vezes eu ficava triste porque eu ia na escola, lá onde a gente organizava tal atividade, e às vezes à tarde eu ia atrás, aproveitar lá no Tocantins, né? Aquele calorzão, tudo, ia ver onde é que estava a moçada, né? E muitas vezes eles estavam na Lan House, né? Daí eu falava, pô, se eu tivesse livro ali, né? Enfim. Mas aí que tá, tem um fenômeno muito estranho. O livro digital tem vantagens fantásticas, mas desde que seja lido nesses novos leitores de livro, que são os que exigem que você tenha uma luz batendo na tela para refletir. Porque há um fenômeno neurológico que diz o seguinte, se você lê numa tela que emite luz, onde as cores fundamentais são RGB, que quando somadas dão branco,
O mecanismo mental de processamento na retina, etc., é completamente diferente do que você ler num livro colorido, num livro, onde as cores fundamentais são semic, cian, magenta e yellow, cuja soma dá o preto. Ou seja, um você lê por adição, outro você lê por subtração. E aí você mostra que o que você absorve de uma leitura numa tela que emite luz não dá nem 30% do que você absorve lendo em papel ou lendo nesses novos dispositivos que tem não uma tela, mas tem o electronic paper. Tanto é que são aqueles leitores que tem até um abajurzinho para o cara poder ler. E é uma experiência que eu fiz no cursinho, fiz essa experiência. Eu gerei um texto, uma lauda, e introduzi intencionalmente 30 erros de ortografia, de digitação, de concordância, de gramática, 30 erros. E aí, nos intervalos, eu chegava para os meus colegas professores, dava um lápis, um papel, o texto, e falava, vai, 5 minutos. Todo erro que você achar, anota no papel. Isso para muitos deles. Para outros, o que eu fiz? Tablet. Coloquei, naquela época nem tablet tinha, coloquei no computador da sala dos professores, mas no WordPad, não no Word. Ou seja, não tem corretor nenhum. Então o cara lia aquele texto e anotava. Bom, depois de juntar os dados, não é uma pesquisa científica muito rigorosa, mas descobri o seguinte: quem lia em papel, em média, o que encontraram 25 erros. Quem lia na tela, a média foi 8 erros. Tanto é que todo mundo já passou pela seguinte experiência. Você gera um texto, corrige no Word, corrige a gramática, corrige tudo, põe as vírgulas. Quando ele está perfeito, você imprime. Na hora que você pega a cópia impressa, você fala, meu Deus do céu, como é que eu deixei passar? Novamente eu vou te interromper. Sim. A gente vai ter que voltar para... Agora que você entrou nessa parte da escrita, sem dúvida teria muita coisa interessante. E eu acho que você joga uma luz, já que a gente está falando da luz aqui, uma luz no fenômeno, né? Nova Estela, esse debate se despede hoje, um debate bastante oportuno e atual sobre os caminhos ou descaminhos da nossa educação, e semana que vem estamos juntos novamente.